Gente, o cenário de estiagem tem provocado perdas significativas nas safras e na renda dos produtores aqui no Piauí. Por conta desta situação, muitos produtores podem acumular dívidas pela redução da renda. E o que eles podem fazer? Vamos saber a partir de agora com o advogado empresarial Valdemar Fernandes, que é o nosso convidado de hoje aqui do nosso Boa Tarde Piauí, aqui na Band, para falarmos sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Valdemar, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. Como é que está a situação aqui do Piauí? Muita gente nesse cenário que é o Nordeste todo, vamos dizer assim, por conta aí da estiagem. Qual é o cenário hoje que o senhor tem de informações aqui no estado do Piauí? Olha, nós temos a informação de que em todo o Nordeste a estiagem esse ano superou a situação do ano de 2024, que já foi difícil. Esse ano nós tivemos uma estiagem que começou ainda quase na metade do primeiro semestre, então as chuvas foram pouquíssimas e as consequências disso para quem produz na nossa região foram ruins, né? Apesar de em alguns locais especificamente nós temos informações de safra se mantendo, em determinados bolsões regularidade de chuva, mas essa não foi a regra da nossa região Nordeste. E como grande parte da maioria desses produtores, eles trabalham com financiamentos de instituições bancárias, né, com a perspectiva de ter o pagamento efetuado quando essa safra realmente se efetivar. Em não acontecendo isso, doutor Valdemar, que oportunidades essas pessoas, esses agricultores, vamos dizer assim, estão tendo para renegociar essas dívidas e para não ficar em débito, para continuar com crédito a trabalhar também? Muito importante a sua pergunta, porque a gente ainda percebe que o agro nordestino carece ainda de conhecimento. O Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula, a súmula 298, e essa súmula diz claramente que em anos de situação excepcional, como é este em específico, foi o ano passado, não é uma prerrogativa do banco, mas sim um direito inalienável do produtor rural de ter sua dívida alongada, repactuada. Então isso é lei, né? Não lei. Não é uma vontade do agricultor e nem do banco também. Não, né? Isso está previsto no artigo 187 da Constituição. Sabe disso, né, doutor? E na Lei 9.135, que disciplina o regramento do direito agrário brasileiro. Perfeito. E assim, dentro dessa lei, o que é que ela traz assim, de características de pessoas que todas podem ter acesso? É assim que eu quero saber. Seja um valor determinado, existe uma precificação, um valor ali, um montante para que seja negociado, ou existem exceções, doutor Valdemar? Não, o que existe mesmo é a circunstância de dificuldade pela qual pode o produtor rural estar passando, a demonstração cabal, documental, técnica de que este ano é realmente um ano de estiagem, ou um ano de seca, ou um ano de enchente. Perfeito. Né, que também existem, essa lei se aplica a casos como no sul do país, onde existe geada. Então, a demonstração cabal e técnica de que aquela tragédia temporal está acontecendo, a comprovação de que você tem, sim, um instrumento bancário em andamento, que é o que acontece com mais de 90% dos produtores rurais, né? Ou eles financiam a safra, ou eles antecipam a safra. Perfeito. Então, e a junção dessa documentação com a demonstração de que aqueles instrumentos bancários são válidos, você recorre ao banco e você tem que pedir administrativamente ao banco que lhe conceda esta prorrogação. Em não acontecendo esse deferimento do pedido de forma administrativa, se pode buscar judicialmente também? Deve-se buscar. Essa súmula do STJ, ela existe exatamente diante de reiteradas vezes em que as instituições bancárias se negaram a dar o direito. E com relação às políticas públicas aqui no nosso estado, em nível de Brasil também, justamente tirando essa lei, os governos têm apoiado esses agricultores, principalmente aqueles agricultores de porte pequeno e médio, doutor Valdemar? Olha, a nível de governo federal e de governo estadual, você tem políticas públicas voltadas para os agricultores de menor porte. Sim. Até porque a forma de abordagem é diferente dos agricultores de médio porte e de grande porte, né?
Mas as intempéries, principalmente decorrentes aí do clima, elas, quando chegam, elas afetam a todos indistintamente. O que acontece é que alguns produtores têm uma capacidade de sobrevivência maior e outros não. Os menores, os produtores menores, têm pouquíssima ou quase nenhuma capacidade de resistência a um ano de seca ruim. Então, a política pública, além da proteção legal no quesito bancário, a política pública ela é essencial. Nós, como advogado empresarial e que lida no ramo, a gente percebe que a política pública existe, mas que ainda carece de melhoria. Né? A gente não pode dizer que ela não existe, que ela não está lá presente, mas, com certeza, se os entes públicos pudessem se dedicar mais a esse quesito, a agricultura familiar seria bastante beneficiada e a nossa estrutura nordestina, né, o Mato Piba, poderia produzir com certeza muito mais e gerar mais empregos. Em quanto tempo, aliás, quanto tempo tem o agricultor prejudicado para buscar esse, vamos dizer, esse reparo do banco? Ele deve buscar imediatamente. Não tem um prazo, o prazo específico? Não tem um prazo específico, porque o que é a necessidade é de você demonstrar a situação de emergência climática. Se mudar a situação, doutor, se o agricultor está enfrentando a estiagem e ele não se move para buscar essa renegociação, vira o ano e o ano seguinte vem de boas chuvas, ele não tem mais esse direito. Caduca, né? Caduca. O direito caduca. Então perde o direito. Então, esse é o grande ponto. Então, se você está se sentindo prejudicado, se você está com dívidas acumuladas ou acumulando dívidas, procure imediatamente o seu banco. No interior do estado, procura a agência do banco diretamente, doutor, porque há municípios que não têm agência bancária, tem ali no município próximo. Como proceder nesse caso? Eu aconselho a esses produtores a buscarem as principais agências do estado. Sim. Nós temos no sul do estado, o maior financiador do agro no Piauí, acho que no Brasil, é o Banco do Brasil, né? Mas outras instituições também o fazem. O importante é buscar as principais agências, porque nessas principais agências localizadas nas maiores cidades, você tem servidores, funcionários que estão destacados para cuidar desses contratos. E estes funcionários conhecem essa legislação. Perfeito, então. Doutor Valdemar Fernandes, muito obrigado por ter vindo, ter trazido esses esclarecimentos. Vamos repercutir no nosso portal da Band, também nas nossas redes sociais, essa sua orientação e também essa oportunidade que a gente tem de chegar principalmente os rincões do Piauí, onde essa gente tanto precisa. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Muito valeu.